Olá, graça e paz. Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daniela Rezende. Fico muito feliz por estar aqui mais um dia fazendo um vídeo a respeito da palavra do Senhor. Eu espero que em nome de Jesus Ele possa falar ao seu coração. E este programa, para você também que não sabe, Momento Jovem, ele é parte integrante da organização Ministério Rosemary Gomes. Para que você possa saber mais a respeito dessa organização, basta você ir no Facebook e digitar Ministério Rosemary Gomes, ou no YouTube e também digitar Ministério Rosemary Gomes. Nesses dois meios de comunicação, você vai ver todo o trabalho da irmã Rosemary Gomes, que ela faz a respeito da palavra do Senhor. É muito edificante, é muito maravilhoso mesmo ver todos os vídeos que ela faz a respeito da palavra do Senhor, porque realmente são trabalhos, são sabedorias vindo direto do altar de Deus. Então eu espero que em nome de Jesus você possa nos ajudar curtindo a página no Facebook e se inscrevendo no canal do YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos e também aos textos que a irmã Rosemary Gomes faz, as reflexões em textos da palavra do Senhor. Porque quando nós curtimos uma determinada página, automaticamente nossos amigos, eles também vão ver aquilo que nós curtimos. E principalmente quando nós curtimos os vídeos ou os textos, aí sim também eles vão ter acesso. Se você compartilhar, é melhor ainda, porque mais pessoas vai ser alcançada. E se você quiser comentar também, a sua opinião para nós é muito importante, para que nós possamos melhorar cada dia mais, porque isso é fundamental. As opiniões também nos ajudam. E eu espero que em nome de Jesus você possa estar nos ajudando dessa forma, curtindo a página no Facebook e se inscrevendo no canal do YouTube. Não se esqueça, Ministério Rosemary Gomes. Corre lá que você vai ver todo o trabalho, amém? Eu espero que em nome de Jesus o Senhor possa falar ao seu coração. Porque a Bíblia nos ensina no livro de Oséias, no capítulo 6, que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento que é este? É da palavra do Senhor. Porque quando nós, independente da idade que nós temos, se somos jovens ou de mais idade, não importa, quando nós recorremos à palavra do Senhor, nós vamos buscar fazer o que é correto. Não o que nós queremos, não o que nosso coração quer, mas sim o que o Senhor quer. Quando nós buscamos colocar na vontade de Deus, colocar debaixo debaixo das asas de Deus, aí sim nós vamos saber, vamos viver melhor. Porque o próprio Senhor disse que neste mundo nós iríamos ter aflições, mas Ele completou que era para a gente ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também iríamos vencer. Então, apesar das tribulações, nós temos capacidade de vencer, porque Deus nos deixou o Espírito Santo. Nós ganhamos o Espírito Santo, mesmo nós não merecemos, mas o Senhor nos dá esse presente maravilhoso. O Espírito Santo mora conosco a partir do momento quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, aceite Jesus Cristo, se coloque na disposição do Senhor, da vontade da palavra de Deus. E você terá esse presente maravilhoso que é ter o próprio Deus, o Deus Espírito Santo, morando com você. Amém? É algo maravilhoso. O Espírito Santo, por mais talvez difícil que seja, aqueles dias que nós queremos sumir, podemos dizer, do mapa, mas o Espírito Santo está conosco, nos consolando dia após dia. Por mais que as pessoas talvez não nos compreendam, talvez nos abandonem, o Espírito Santo sempre estará conosco. Então, é algo maravilhoso. Só vivendo a palavra de Deus você vai ver o que eu quero explicar para você, amém? O tema, podemos dizer, que eu trago para nós é o seguinte: o que é verdade? O que significa essa palavra verdade? Verdade, se nós formos procurar o significado, é algo que é exato, algo que é real. E se nós formos analisar biblicamente, todas as profecias ditas na palavra de Deus foram cumpridas.
Deus falou que enviaria alguém que iria resgatar a humanidade do seu pecado. E essa pessoa foi enviada. Essa pessoa foi seu próprio filho. Por mais que talvez o povo de Deus foi pecando dia após dia, muitos profetas foram levantados para ajudar o povo de Israel. Mas somente Jesus foi capaz de pagar com alto preço, morrendo por nós naquela cruz. Nós tínhamos uma dívida com Deus que era em relação ao nosso pecado, em relação às nossas iniquidades, em relação aos nossos erros. E Jesus foi o único capaz de pagar essa dívida, porque Ele pagou com sangue, amém? Com seu precioso sangue naquela cruz por nós. E o texto, basando o tema, o que é verdade, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17. E a palavra de Deus diz assim para nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a própria palavra diz que nós temos que nos santificar na verdade. E o que é verdade? A própria palavra de Deus é a verdade. Mas você deve perguntar, mas que negócio esquisito é esse? O que é verdade, mas a verdade é a própria Bíblia? Sim, por mais que muitas religiões, muitas pessoas negam o poder da palavra de Deus, não adianta. Para nós que cremos em Deus, cremos no sacrifício de Cristo naquela cruz, cremos que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus é o próprio Deus que morreu por nós naquela cruz, sim, nós cremos que essa é a verdade, isso é real, isso foi cumprido. Por mais que muitas religiões, por mais que muitas teologias, por mais histórias que existem querendo apagar da história o fato de Jesus Cristo ter nascido nesse planeta, não adianta. Nós, hoje, no dia da gravação desse vídeo, nós estamos no ano de 2018 após o nascimento de Cristo. Então, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, veio à Terra e morreu por nós. Talvez por mais maluco que seja, mas como o próprio Deus, aquele que criou o céu e a terra, como que um Deus, algo iria surgir do nada? Não. O próprio Deus criou tudo isso. O próprio Deus veio na terra, desceu no ventre de Maria através da concepção do Espírito Santo. Ele se fez menino, se fez jovem, se fez rapaz e se fez homem para morrer por nós naquela cruz. O sacrifício de Jesus não foi real. Foi sim real, por mais que muitos tentam apagar isso também. Não adianta. Nós cremos fielmente na palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é verdade. Ela é real. Amém? Se nós formos ver no início do versículo 17 do capítulo 17 do Evangelho de João, o apóstolo ele diz: santifica-os na verdade. O que é santificar-se? Nada mais, nada menos é que ser separado deste mundo. Se nós formos ver o versículo anterior, Jesus falando que esse capítulo 17 se diz, nós vemos que é a oração sacerdotal do Senhor, um pouco antes dele ser entregue naquela cruz. No versículo 16, que é anterior ao versículo 17, diz assim, ó, o próprio Jesus disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós estamos nesse planeta Terra, mas não é porque nós estamos aqui que nós temos que contaminar, que nós temos que seguir os padrões deste mundo. Não é porque talvez eu vivo num lugar talvez que seja diferente aos olhos da sociedade que eu tenho que me comportar como todo mundo. Não é porque meus pais talvez, não que meus pais façam isso, mas Deus me livre, mas é o modo de dizer. Não é porque meus pais roubam que eu tenho que roubar. Não é porque minha família tem um histórico de divórcio que eu tenho que me divorciar. Não. Pelo contrário, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a neste mundo, porque a nossa pátria, a nossa morada é no céu. É no céu que nós temos que estar. Mas para que nós possamos estar no céu, Deus não invade. Nós não somos robôs de Deus. Nós não somos marionetes. Nós temos o poder, nós temos o livre arbítrio de escolher seguir a Deus ou não. Então, como eu estava dizendo, nós estamos neste mundo, mas nós não devemos pertencer a este mundo. Não é porque todos os meus amigos que bebem que eu devo beber. Não é porque todos os meus amigos que não seguem a palavra de Deus que eu também não devo seguir. Pelo contrário, com a minha liberdade que eu tenho em Cristo, porque muitos acham, eu sou livre, então eu posso escolher beber. Não, muitas pessoas estão presas, elas não conseguem se desvencilhar daquele vício. Pelo contrário, elas não estão livres, elas estão presas, porque ela tem aquilo, só como aquilo como opção. Agora não, eu, através da Bíblia, conhecendo a Bíblia, eu fui me liberta
liberta do pecado, do engano, da mentira. Então hoje eu tenho livre acesso para saber o que eu quero fazer para mim ou não. Hoje sim eu sou livre através do conhecimento da palavra de Deus, amém? Continuando aqui, mas não é porque todos fazem que nós temos que fazer, não é porque um fulano, ciclano faz isso que eu também tenho que seguir. Santidade, como nós vamos ver no início do versículo, o próprio apóstolo diz: santificai-vos. Santidade não é também querer viver longe de todo mundo, podemos viver num monte, lá só no seu mundinho. Não. Santidade, sim, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nossa mente, quando nós buscamos a palavra de Deus, nossa mente não aceita viver nos padrões deste mundo. Porque quando nós buscamos a palavra, nós temos uma transformação da nossa mente. Tudo quando nós pensávamos em relação a determinada coisa, principalmente em relação ao reino de Deus, eu achava que para Deus, se eu mentisse ou se eu roubasse, eram diferentes pecados. Então, mas de acordo com a palavra de Deus, nós vemos que para Deus não há diferença de pecado. Se uma pessoa mata, se uma pessoa rouba, ou se uma pessoa estupra, para Deus tudo é pecado. Tudo merece o perdão de Deus, o perdão de Jesus. Então, para Deus não há diferença de pecado. Então, eu também achava que, de acordo com o que eu ensinava para outros jovens, quando eu estava num grupo de jovens, ajudava na liderança desse grupo, eu achava que de acordo com a palavra de Deus, havia sim diferença de pecado. Mas não, biblicamente, não há diferença de pecado. Para Deus, tudo é errado, tudo é contrário da palavra de Deus. E todos que mentem, que roubam, que matam, precisa da misericórdia de Jesus, precisa da misericórdia de Deus. Então, quando nós não buscamos a palavra de Deus, nós temos umas visões totalmente diferentes. Aí quando você começa a buscar a palavra de Deus, você tem a transformação da sua mente, do seu modo de agir, de falar. Então, santidade é isso. Nós buscamos a palavra de Deus. E não é uma religiosidade que nós temos que viver, mas sim algo diferente. Ser pequenos imitadores de Cristo. Se eu não quero determinada coisa para mim, então eu não faço para outro. Tem que ser separado do mundo. Ser separado é no sentido de não viver isolado, mas não seguir os padrões deste mundo. Eu tenho que ser diferente no meu modo de falar, no meu modo de vestir e no meu modo de agir e reagir. Isso sim é importante, porque nós temos que ser diferentes, porque é assim que Jesus seria nos dias de hoje, se ele estivesse aqui. Então, santidade é isso, ser separado deste mundo, mesmo vivendo neste mundo, amém? Nós não devemos compactuar com as alianças que o inimigo coloca na nossa frente. Eu tenho poder de escolha, você também pode ter o poder de escolha, mas é mediante a busca da palavra de Deus, amém? Se nós formos ver na palavra de Deus, na palavra do Senhor, lá no Novo Testamento, no finalzinho da palavra, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 20 e 21, diz assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a própria palavra de Deus é a verdade. Tudo quanto está escrito, esses 66 livros que o próprio Senhor nos deixou, foram homens sim que escreveram, porque Deus é Espírito, como nós vemos no Evangelho de João também. Não tinha como Deus escrever literalmente a palavra de Deus, então ele usou homens que foram cheios do Espírito Santo, homens que talvez erraram, porque Pedro, se você for ver essa carta, é do apóstolo Pedro. Pedro também errou, Pedro negou a Jesus, mas não é por isso que Deus deixou de usar ele. Essa é a diferença. Nós erramos, mas nós temos que pedir a misericórdia de Deus dia após dia, para nós não pecarmos, continuar pecando. Uma coisa é pecar conscientemente, eu sei que isso é errado, então eu faço. Agora a diferença é muitas vezes por causa da nossa carne, por causa talvez da pequena busca que talvez nós deixamos de buscar a Deus, nós acabamos errando. Mas o pecado na nossa vida tem que ser cada vez menos, tem que ser um acidente. Um acidente, muitas vezes nós não sabemos que hora que acontece. É assim que tem que ser na nossa vida. Então, a própria palavra de Deus é a verdade. Ela foi escrita por homens, sim, homens cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença.
Então, meu desejo é para que você possa conhecer essa verdade, para que você não seja enganada pelo... Talvez eu tenho pouco conhecimento da palavra de Deus, não entendo muitas coisas, estou buscando, mas se você que vê este vídeo não buscar a palavra de Deus, você não vai saber se eu estou lendo realmente a Bíblia, se o que eu estou dizendo é biblicamente correto, para que você não possa ser enganada, assim como para que eu também não venha ser enganada. Nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que buscar o conhecimento dessa verdade, porque esse é o desejo. Nós temos que ser bereanos, buscar o conhecimento. Se alguém disse algo da palavra de Deus, nós temos que correr lá e verificar se está certo, porque isso é importante. Nós temos que buscar mexer na palavra de Deus, por mais talvez nossos dias sejam corridos, por causa dos nossos afazeres, por causa da escola, por causa da faculdade, do trabalho, do cuidado com os filhos, isso, aquilo. Não, mas nós temos que buscar a palavra de Deus, porque para que nós não venhamos ser enganados, para que nós possamos também ajudar as outras pessoas, nós temos que ter o real conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, vamos buscar conhecer essa verdade, porque essa verdade nos liberta, amém? Algo fascinante, se nós formos ver também no Evangelho de João, o primeiro capítulo do Evangelho de João é algo tremendo. Tem algumas religiões que dizem que Jesus foi apenas um profeta, mas não há como descartar o capítulo 1. Também tem o capítulo 17 que nós estávamos lendo, porque o próprio Jesus estava desde o início da criação do mundo, então o próprio Jesus é o próprio Deus. Então não há como descartar a divindade de Jesus. Mas meu intuito não é este, não é criticar religiões, pelo contrário, meu pastor é treinamento algo, meu pastor é uma bênção, ele sempre nos ensina a jamais ficar criticando as pessoas, jamais expor demais as pessoas. Sim, nós temos que combater as heresias, mas de forma alguma xingar as pessoas, como muitos fazem. Mas por isso nós temos que buscar a palavra, nós temos que buscar o conhecimento, porque muitas pessoas vêm em nome de Jesus, em nome de Deus, talvez, porque tem religiões que não consideram Jesus, muitas religiões vêm em nome de Deus, mas vêm com coisas totalmente erradas, tiram alguns versículos da Bíblia. Por isso nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados. Mas voltando aqui, no capítulo 1 do Evangelho de João, nós vemos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem é Verbo? A palavra. Então a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então quer dizer que o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, que o Verbo é o próprio Deus. Mas continuando aqui, vamos ver no versículo 14, fundamental. Diz assim, ó: e o Verbo, que estava com Deus lá no início da criação do mundo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Realmente é maravilhoso. Então nós vemos que o próprio Jesus se fez carne. O próprio Jesus expôs de toda a sua glória para habitar aqui nessa terra por nós. Quando Jesus morre por nós naquela cruz, porque Jesus teria que morrer, porque nós erramos. Desde a criação do mundo, a humanidade errou. Adão e Eva errou, as pessoas foram errando. Deus enviou profetas para que pudessem orientar as pessoas, e muitas vezes as pessoas desprezavam aqueles profetas. Mas alguém teria que morrer. Alguém teria que pagar o preço do pecado. E o preço do pecado era somente com sangue. E tinha que ser um cordeiro, uma pessoa perfeita. E o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós para morrer por nós. Quando nós buscamos e começamos a entender a palavra de Deus, nós vemos que o tamanho do sacrifício, o tamanho do significado de Jesus morrer por nós naquela cruz. Muitos dizem, Jesus morreu assim por mim. Mas isso significa algo muito além do que nós possamos pensar e imaginar. Então, Jesus morreu por nós porque Ele nos amou. Deus nos amou de uma maneira sem igual, que deu seu único filho para morrer por nós. Então, voltando ao tema, o que é verdade? A verdade é o Verbo. Quem é o Verbo? Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Quem que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Não há como desconsiderar isso. Não há como apagar isso da história da humanidade.
Continuando aqui, nós vamos ver também no Evangelho de João, no capítulo 8, a Bíblia ensina o seguinte. Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Que verdade que é essa? A própria palavra. Então, o que é a verdade, que é o tema de hoje? A verdade é a palavra de Deus. O que liberta o homem do pecado, da justiça, do juízo, o que liberta o homem de seus erros, de suas falhas, dos seus vícios, é a palavra de Deus. Muitos homens, muitos jovens, doentes, no sentido assim de suas vidas estarem totalmente acabadas, a partir do momento que elas começam a buscar este livro, elas são transformadas verdadeiramente. Porque no Evangelho de João também, no capítulo 8, versículo 36 diz: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas pessoas tentam diversos tratamentos para largar do vício, do cigarro, da bebida ou do será do que for. Muitas vezes não consegue por um prazo pequeno, mas depois voltam à sua prática, do seu erro, do que faziam, do seu vício. Mas aquele que realmente busca a palavra de Deus vai ser liberto. Não sei quem é você que está vendo este vídeo, porque não tem acesso, porque não é ao vivo, é uma gravação. Se você está por uma dificuldade, conheça alguém, apresente a palavra de Deus. Insista que essa pessoa busque a palavra de Deus. E se é você que está vendo este vídeo que precisa de libertação, de cura, de transformação, busque a palavra de Deus, porque nós temos que buscar. Se nós não estarmos de acordo com nossa vida, minha, sua ou da humanidade inteira, não estiver de acordo com a palavra de Deus, infelizmente, não é o céu que nós vamos herdar. Porque muitos falam, não, mas eu vou para o inferno. Sim, se nós não estivermos, talvez seja duro essa palavra, sim, é o inferno, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós fazemos o que nós queremos, na hora que nós quisermos, falamos o que nós quisermos ou o que não queremos. A bênção e a maldição está diante de nós. Fazer o errado está diante de mim e você. É uma decisão. Então, escolha viver a palavra de Deus. Escolha ser livre das garras de Satanás. Pelo contrário, você acha que você bebendo, você é livre? Não, você não é livre, porque você é preso neste vício. Você tem a necessidade, dia após dia, estar presa nisso. Se você não beber um golinho, talvez no final de semana, ou um golinho durante um mês, ou a cada 15 dias, você não é feliz, você não se satisfaz, você não dá por completo. Isso não é liberdade. Liberdade é poder escolher fazer o certo ou o errado. Eu sou livre, glória a Deus, que agora eu sou livre. Porque se eu quiser mentir, eu minto. Se eu não quiser, eu não minto. É uma decisão. Amém? Isso é fantástico em Deus. Deus não impõe nada. No livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vemos que Jesus, Deus, também o evangelista João, que escreve o livro de Apocalipse, eles nos ensinam algo tremendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu vou entrar. Cearei com ele e ele comigo. Então, você tem que abrir a porta do seu coração para Jesus, amém? Desculpa, eu tive que cortar o vídeo. Mas, voltando, você tem que abrir o seu coração para Jesus. Não é algo imposto que você é obrigado a seguir. Não, você é livre. Então, use da sua liberdade, viver para Jesus. Então, comece a buscar o conhecimento dessa verdade. E você vai ver se muitos te enganam ou não. Eu fiquei frustrada sim, porque eu achava que o que eu ensinava para muitos jovens era certo. Porque me foi imposto aquilo desde criança. Ninguém nunca me apresentou outra verdade. Eu cria naquilo como se fosse só aquilo fosse verdade. Mas a partir do momento que realmente eu busquei a palavra de Deus, aquilo que talvez eu achava que buscava, mas eu buscava isoladamente, não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Ele quer que nós buscamos a Bíblia do início ao fim. Isso é importante, porque aí nós vamos saber se nós estamos certos ou errados. Eu ensinava para muitos jovens, sim, você tem que ler a Bíblia. Sim, ensinei, com certeza. Mas eu também não lia, porque o que me foi ensinado, você lê um textinho aqui, no Evangelho, você lê ali um pouquinho de Salmos, talvez depois um pouquinho de
de algum outro texto, mas era tudo isolado. Não aprendia nada, mas a partir do momento que comecei realmente a buscar a verdade, buscar a própria palavra de Deus, que é essa verdade, aí sim eu pude entender realmente o que é a verdade, o que é real, o que é exato. Então, meu desejo nessa noite também de Deus é que todos nós venhamos buscar o real conhecimento dessa verdade, nós possamos nos santificar dessa verdade, nos santificar na verdade, na palavra de Deus. Através da Bíblia, nós podemos nos purificar, nos tornar pessoas melhores. Então, busque a palavra de Deus, porque esse é o desejo de Deus para todos nós. É apenas uma decisão. Escolha viver para Deus e você vai ver sim as maravilhas no seu casamento, na sua vida, amém? E o mais precioso, o mais maravilhoso de tudo, muitas vezes não é ser curado, porque Deus nos cura sim. Deus cura nossos traumas, liberta-nos de vícios, talvez coisas que você sequer imagina, mas você vai ver que a própria palavra de Deus tem poder. Então, vamos buscar essa verdade, porque esse é o desejo de Deus para nós, amém? Eu espero que em nome de Jesus o Senhor possa ter falado no seu coração esse pequeno vídeo, essa pequena reflexão do Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, nós temos que nos santificar na verdade, e a verdade é a própria palavra de Deus. Então vamos buscar essa verdade. Nós, aqui no Brasil, nós temos livre acesso a este livro, por isso que muitos não leiam, é incrível. Em outros países, esse livro aqui, as pessoas dão a sua própria vida por ele. Lá talvez alguns chegam até ler, mas muitas pessoas têm este livro nas suas casas, aberto no Salmo 91, achando que vai trazer alguma proteção na sua casa. Pelo contrário, não vai trazer proteção alguma, porque esse livro em si, com capa, com folhas, não tem poder não é um amuleto que vai me proteger contra o mal. O que me protege contra o mal é o conhecimento da palavra de Deus, é a minha busca da palavra de Deus, porque aí sim vai ser diferente. Então, tira a poeira da sua Bíblia, tira a sua Bíblia da gaveta, ou sei lá onde que ela vai estar, e busque, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. É só buscando mesmo que você vai ver. Então, busque, faça esse desafio, comece a ler a Bíblia, leia dia após dia. E nós temos que, além de tudo, praticar a palavra de Deus, porque isso também é importante, amém? Então, o que é a verdade? A verdade é a própria palavra de Deus. Isso é real. Isso já se cumpriu muitas profecias, muitas estão cumprindo, algumas ainda há de se cumprir. Então, busca a palavra de Deus enquanto há tempo, porque chegará um tempo que isso aqui no Brasil vai ser proibido. Está há pouco tempo de acontecer, aí será tarde. Então, vamos aproveitar o tempo presente. É isso que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Então confesse a Jesus com sua boca e crê no seu coração que Deus ressuscitou Ele e você vai ser salvo. A salvação nos é dada mediante o sacrifício de Jesus naquela cruz. É outra coisa que eu achava, que a salvação, morar com Deus lá no céu, com os anjos, era se eu ajudasse o velhinho a atravessar a rua, se eu fizesse uma caridade, dar uma agasalho para uma pessoa, eu achava que isso iria me salvar. Pelo contrário, isso é importante sim, mas o principal que nos salva foi Jesus ter morrido por nós naquela cruz. Eu aceitar aquele sacrifício por mim, crendo como Ele, como meu Senhor Salvador. Isso sim é importante. A salvação nós não merecemos. A salvação nos é dada mediante a graça. A graça é Jesus ter morrido por nós naquela cruz. Aquele que é salvo pratica boas obras, mas as obras não salvam ninguém. Porque, como se diz um ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Amém? Então, que você possa refletir nesse dia o que é verdade. A verdade é a própria palavra de Deus. Então, busque essa verdade enquanto há tempo. Amém? Para finalizar, eu quero estar orando por você e por mim. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor, para com nossas vidas, Senhor. Nós não merecíamos, Pai, sequer estar vivos. Nós não merecíamos, Pai, tudo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, mas o Senhor nos dá, Pai. Obrigado, Jesus, pelo alimento físico, Pai, e também pelo alimento espiritual, que é a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por ter morrido, Pai, naquela cruz por nós, Pai. Porque através daquele sacrifício, hoje sim nós temos livre acesso a Deus.
O véu foi rasgado de cima a baixo, de Deus aos homens. Havia uma separação entre Deus e nós, homens. Mas essa separação foi rasgada quando Jesus morreu por nós. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício naquela cruz. Porque muitas vezes nós achamos que boas obras, talvez ser bonzinho, vai nos salvar. Não, pelo contrário. A única coisa que nos salva do pecado, da justiça e da condenação do inferno é o teu sacrifício naquela cruz, quando nós cremos em Ti como nosso único e suficiente Salvador. E eu creio em Ti, eu também espero que em nome de Jesus, essa pessoa que está vendo este vídeo possa crer em Ti como seu único e suficiente Salvador e confessar com a sua boca que o Senhor Jesus é o Senhor dela e crer no seu coração que o próprio Deus ressuscitou Jesus depois de 3 dias. Como assim era uma profecia, o Senhor cumpriu, o Senhor ressuscitou. E o Senhor está aí no céu, nos aguardando, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo teu amor, Deus. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, essa pessoa. Não sei quem é, só o Senhor sabe, Pai, que está vendo este vídeo. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa cuidar dessa pessoa, Pai. Livrar ela, Pai, de todo ataque do inimigo, porque nós sabemos que o inimigo está ao nosso derredor, Pai, querendo, Pai, nos atacar, Pai, como um leão, Pai. Pai, proteja essa pessoa no nome de Jesus, que o teu sangue, o teu próprio sangue possa cuidar, estar sobre essa pessoa, Pai, protegendo ela, Pai. Desperta nessa pessoa o desejo, assim como também em mim, Pai. Mais desejo pela tua palavra, mais desejo pelas tuas coisas, Pai. Porque não há outro caminho, não há outra verdade a não ser a Ti, Pai. Somente a Ti é a única verdade, o único caminho, Pai. Não há outra coisa a não ser a tua palavra. Obrigado pela tua palavra, porque ela sim é real, Pai. Ela sim é exata, ela é verdadeira, Pai. Porque todas as profecias ditas foram cumpridas, estão sendo cumpridas e ainda vai ser cumpridas. Nós cremos em Ti, Pai. Porque o Senhor Deus é fiel. O Senhor disse que era assim e sim aconteceu. O Senhor falou que ia acontecer, aconteceu. Nenhuma palavra, Pai, passou e realizou tudo, Pai. Pai, obrigado por tudo, Jesus. Cuide dela, Pai, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu alimento físico, Pai. O Senhor colocou na nossa mesa, Pai, dia após dia, Pai. Obrigado pelas nossas vestimentas, Pai. Obrigado pelos nossos empregos. Obrigado pelos nossos familiares, talvez. Uns distantes, outros longe. Mas mesmo assim, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por nos ter cuidado de nós até hoje, Pai. Se nós estamos vivos, é porque teu amor, Pai, tua misericórdia estava sobre nós, Pai. A tua verdade. O que é verdade? A verdade é a tua própria palavra, Pai. Não há outra verdade a não ser a Bíblia, a palavra de Deus. Ela sim é útil para nos ensinar, Pai. Para nos ensinar em justiça, Pai. Para nos corrigir, Pai. Eu te agradeço por tudo. Obrigado por essa carta maravilhosa de amor que é a tua palavra, Pai. Muito obrigado. É em nome de Jesus que eu oro, que eu louvo e eu agradeço. Amém. Amém? Eu espero que em nome de Jesus o Senhor possa ter falado ao seu coração no dia de hoje. E que nós nunca venhamos nos esquecer, não só de como virar o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus te dê uma semana abençoada. E até a próxima. Fique com Deus. Tchau.